Donald Trump vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos e por isso o clima na cidade de Nova York está pesado. Por quê? Porque aqui 80% da cidade e 87% de Manhattan votou na Hillary. E isso apesar do Trump ter nascido e morar até hoje na cidade. Por quê? Não é só por ele ser republicano, mesmo a cidade sendo na sua grande maioria democrata. Não é pelas ideias econômicas dele, mesmo se a maioria dos nova-iorquinos não concordam. É por causa da pessoa que ele é, ou pelo menos a pessoa que ele aparentou ser durante a campanha, quando mostrou ter ódio de muitos grupos que são importantes aos nova-iorquinos. Não, muitos grupos que são os nova-iorquinos: latino-americanos, imigrantes legais e não, muçulmanos, mulheres. A questão é se ele vai cumprir com as suas promessas de deportar os imigrantes não documentados, de banir a entrada dos muçulmanos no país e não aceitar refugiados da guerra na Síria. Obviamente, os presidentes nem sempre conseguem fazer tudo o prometido. Acho que isso também acontece no Brasil, né? Entre as possíveis ações deste novo presidente que podem influenciar os brasileiros é a possível deportação de milhões de imigrantes e também a política mais dura contra o imigrante no mercado de trabalho. Brasileiro que está aqui com visto de estudante, por exemplo, e trabalha num restaurante, está trabalhando ilegalmente. Até agora, o governo não prestou muita atenção. Mas agora, quem sabe? Mas também é preciso lembrar, as coisas que o Trump falou durante a campanha são bem diferentes das coisas que ele falou no passado. Não sabemos quem é o verdadeiro Trump. Vai ser bem revelador quem ele nomear como seus assessores. Um deles deve ser o Rudy Giuliani, que foi prefeito de Nova York e na época era bem pró-imigrante, mas mudou depois. Também o Chris Christie, governador de New Jersey, também deve ser assessor dele. O cara é um puta babaca, mas é um puta babaca centrista. Então, quem é de esquerda tem medo, mas quem é de direita também deve ter medo dele não ser o conservador radical que pareceu na campanha. E o turista brasileiro pode esquecer a liberação do visto de turista que Obama apoiava, mas pode torcer para o dólar cair, o que facilitaria as visitas para Nova York dos brasileiros. Os brasileiros não muçulmanos, claro.